Olá, Nutri, você sabe como cuidar do seu paciente que é um bebê, uma criança que é vegetariano? Meu nome é Linda Via, sou nutricionista e nesse canal eu ensino nutricionistas a terem uma conduta assertiva. Vamos lá então, nós temos esse documento que é bem interessante. Vocês conseguem tranquilamente baixar pelo Google, digita lá, alimentação para bebês e crianças vegetarianas até os 2 anos de idade, que é da Sociedade Vegetariana Brasileira. É um manual bem completo. Eu trouxe alguns pontos para vocês, mas é fundamental que vocês tenham essa leitura completa. É bem interessante. Quem atende paciente que é vegano, vegetariano, é um ponto super importante. Primeira questão. É fundamental que a gente tenha um respeito a esse público. Se o pai, a mãe, o cuidador é vegetariano e deseja que o bebê também seja, nós iremos ajustar esses pontos. Então, nós conseguimos tranquilamente ter uma conduta nutricional adequada, assertiva para bebês, crianças, vegetarianos e veganos, sem problemas. Então, vejam só, nós temos aqui inicialmente essa questão da escolha. Será que nós vamos colocar um método tradicional, BRW ou participativo? Tanto faz. Isso é uma questão que deve ser discutida, conversada com a família. Então, o método que é o método tradicional seria aquela papinha, né? Nada de liquidificado, hein, gente? Nada de liquidificado, peneirado. É a papinha que você amassa com um garfo. O BLW seria, então, de fato, você oferece nos cortes adequados para esse bebê. E o participativo seria essa mistura, tanto do método tradicional quanto o BLW. Isso é uma questão que você vai conversar com o seu paciente para verificar o que ele prefere mais. De repente, é uma mãe, talvez, que queira muito o método BLW, só que de repente ela deixa esse seu filho com a avó. E a avó tem medo de fazer o método BLW? Por que não fazer um método, então, participativo? Vejam que cada caso é um caso. O importante é ajustar de acordo com esse nosso paciente. Um outro ponto fundamental, que essa introdução alimentar, de fato, é algo complementar ao leite materno. Então, a mãe irá continuar amamentando e a introdução alimentar, que começa aos 6 meses de idade, ela vai ser complementar. Não tem uma total obrigatoriedade do bebê comer tudo e mais um pouco. É uma introdução a esse alimento. Lembrando que não é só apenas nos 6 meses de idade. É importante avaliar, olhar os sinais de prontidão desse bebê. Então, é importante que ele já esteja mais retinho, mais ereto, sem ficar capengando para o lado quando você coloca ele sentadinho. Ele tem que ter essa postura. Eu sempre brinco assim. Você consegue comer em pé, numa rede? Não fica difícil? Você tem que pensar em se equilibrar na rede e comer. Bebê é a mesma coisa. Ele tem que pensar em se equilibrar e depois de consumir esse alimento, que é uma novidade muito grande para ele. Então, quanto mais ele estiver mais corretinho, mais certinho, sem ficar capengando para o lado, melhor. Nós temos outros sinais também, como a protusão de língua. O bebê costuma colocar a língua para fora, né, e cuspir esse alimento, que é natural. Então, no começo, realmente, ele terá esse reflexo mais acentuado, mas é importante verificar se isso ele está pronto para esse momento. Então, normalmente, dos 6 meses em diante, nós temos a inserção da introdução alimentar. Além disso, pensando na questão do leite materno, se a mãe, por algum motivo, não pode oferecer o leite materno, é importante ajustar a fórmula para esse bebê. Não é interessante adicionar fórmulas ou, enfim, extratos vegetais de soja ou de outros vegetais para esse bebê até 1 ou 2 anos de idade. Seria mais interessante adicionar uma fórmula ou realmente o leite materno. Então, não é indicado fórmulas ou, enfim, leites, extratos vegetais para esse bebê, a não ser que de fato exista uma alergia comprovada. E nós temos vários tipos de leites aí que são hipoalergênicos, então é uma gama imensa de escolha que não tem como a gente falar tudo nesse vídeo. Então vejam só, né, que nós temos que até mesmo em questão de, no futuro, quando esse bebê vir a consumir extratos vegetais, o vulgo leite de soja, leite de arroz, é importante ter uma certa atenção em relação a essa adição de vitaminas e minerais que acontece na indústria. Por que eu falo isso? De repente, uma criança que consome esses extratos vegetais, se fizer em casa esses extratos, esse leite de arroz, leite de avelã, leite de amêndoas,
nós não temos a adição de ferro, de cálcio, etc. E a indústria consegue adicionar. Então, se possível, seria mais interessante consumir industrializado ou, se você fizer em casa, se é a sua preferência, fazer esse leite em casa, que você se preocupe com a adição de vitaminas e minerais por uma outra via, de repente uma cápsula, pode ser uma opção, tá? Então atenção a esses pontos que são fundamentais. Outra questão, né? Pensando na introdução alimentar, nós temos aqui o pratinho desse bebê. Vejam que a questão nesse sentido, esse paciente que é vegetariano irá consumir os ovos ou não? Então isso tem que ser conversado com essa família, se eles querem ou se eles não querem. Se de repente eles não querem colocar os ovos, nós vamos focar então em alimentos vegetais, obviamente, né? Então veja o que nós temos aqui. O pratinho, nós dividimos em 3 partes iguais, onde uma parte legumes e verduras cozidos. Lembrando que muitos folhosos, os bebês costumam não aceitar. Então, se nos 6 meses começar já com folhosos, não seria um ponto tão interessante assim. Então pense em vegetais que não sejam tão folhosos, é realmente mais interessante. Você pode oferecer na forma de papinha, amassadinho ou BLW, enfim, como você achar mais interessante. As leguminosas são super importantes e aqui é um ponto fundamental em relação ao ferro, nutrientes, fibras e proteínas nessa alimentação. Então é fundamental que exista essa adição de leguminosas. É importante também, se possível, ter mais tipos diferentes de leguminosas. Não que precisa ter no almoço um feijão e um grão de bico, mas que de repente no almoço seja um feijão, no jantar talvez um grão de bico. Então que a gente consiga ter essa mistura de outros tipos de leguminosas, que é um ponto importante. Além disso, cereais, raízes, e grãos também são importantes e vão complementar a esse pratinho desse nosso bebê. Lembrando que nós temos também, assim que começa a introdução alimentar, uma necessidade de adição de água por esse bebê. Nada de suquinho, hein? Suquinho só após 1 ano de idade. Então vejam, de 0 a 6 meses, 700 ml, que também a gente tem que pensar no leite materno, na fórmula, obviamente, e de 7 a 12 meses, 800 ml. Então vejam que esse é um ponto muito importante na introdução alimentar. Outra questão fundamental é, será que esse bebê irá consumir os lácteos ou não? É um vegetariano estrito ou ele pode consumir ovos, enfim, e lácteos? Isso tem que ser conversado, obviamente, com a família. Se por um acaso ele puder consumir os lácteos, após 1 ano de idade, a gente já consegue introduzir alimentos de origem láctea, excesso leite de vaca. Então, pode ser iogurte, pode ser um queijo, menos o leite de vaca tradicional. Então, é uma opção que nós podemos colocar para esse bebê. Em relação ao mel, não seria interessante a adição desse mel antes dos 2 anos de idade? Não só por conferir uma questão mais adocicada, que tem mais açúcar, mas também por conta do Clostridium botulinum, que pode estar embutido nesse mel. Então, especialmente em crianças abaixo de 1 ano de idade, não tem como adicionar esse mel, isso é um ponto importante também. Outra questão que é fundamental é a adição de uma fruta após o almoço e o jantar. Talvez nos 6 meses de idade não consiga fazer isso, por isso que a orientação é mais acima de 1 ano. O bebê não tem a capacidade de consumir tantos alimentos assim, normalmente. Mas se ele aceitar, sem problemas. Por quê? A gente consegue, especialmente alimentos cítricos, ter uma absorção melhor do ferro. Então isso é um ponto importante também. Pode ser de repente um suco de limão, um suco de laranja após 1 ano de idade? É uma opção também. Lembrando que a fruta é mais interessante, tem mais fibras e seria ainda melhor do que o suquinho, se você puder optar por ele. Além disso, outros pontos que são fundamentais em relação à vitamina B12, a cobalamina. É importante lembrar que a deficiência de B12 não é exclusiva de pacientes veganos ou vegetarianos. Olha só, 40% dos onívoros também apresentam deficiência de B12. Então vejam, não é uma exclusividade desses indivíduos que nós estamos falando. Fundamental que tenha uma adição de vitamina B12, de cobalamina, nessas crianças, nesses bebês. E obviamente, como pensando nessa questão de uma preocupação ainda maior nessa população vegetariana, a Sociedade Vegetariana Brasileira, ela preconiza a suplementação em todas as crianças que são vegetarianas, independente se elas consomem leites ou ovos. Então é fundamental pensar
na adição da vitamina B12. O outro ponto é a adição de ferro. Aqui, na verdade, nós já temos uma adição que é para qualquer tipo de criança, sendo ela vegetariana ou não. Vejam que a Sociedade Vegetariana Brasileira, ela preconiza para a gente a mesma suplementação que é recomendada pela OMS. Então, isso é global, para toda e qualquer criança. Então, vejam que nós temos essa recomendação que vem da Sociedade Brasileira de Pediatria, onde nos diz que a suplementação profilática de ferro é de 1 miligrama de ferro elementar por quilo do paciente, do bebezinho, né? Ao dia, dos 3 aos 24 meses de idade, independente do regime de aleitamento. Então, toda criança irá receber esse ferro até os 2 anos de idade. Um outro ponto, a vitamina D. Vitamina D é fundamental para todos nós, né? E vejam que nós temos aqui uma recomendação também global da Sociedade Brasileira de Pediatria, onde nos diz que nós vamos então para todas as crianças, todas, de forma profilática, a partir da primeira semana de vida, na dose de 400 UIs por dia, até dos 12 meses de idade. E dos 12 aos 24 meses, 600 UIs por dia de vitamina D. E obviamente que é interessante, se possível, o monitoramento para um ajuste mais individualizado. Então vejam que esse é um ponto importante para toda e qualquer criança e não apenas aquelas que são vegetarianas. Vejam que aqui nós temos, né, algumas opções de ômega 3 vegetais, no caso, que pode ser um ponto interessante para essas crianças. Não é uma obrigatoriedade, mas é uma opção. Para crianças de 6 meses até 3 anos de idade, a FAO sugere a dose de DHA, lembrando que nós temos no ômega 3 o EPA e o DHA, e o DHA é interessante para uma questão neural, acuidade visual para essas crianças até os 3 anos de idade. Então, por conta dessa importância do DHA, é fundamental, especialmente até os 3 anos de idade, nós temos uma recomendação tanto da FAO, mas também dessa EFSA, que seria a mesma coisa que a FAO, só que uma americana, a outra é europeia. Vejam que nós temos, de acordo com a FAO, a recomendação de 150 mg de DHA, e de acordo com a EFSA, seria uma quantidade entre 100 e 200 mg por dia. Essa outra sociedade aqui, que é, enfim, francesa, recomenda 70 mg ao dia para essa criança. Então, nesse sentido, a gente pode pensar, obviamente, colocar como um alimento vegetal fonte aí de ômega 3, mas nós temos algumas opções já prontas, comerciais, em relação a essa quantidade aí de DHA, de EPA também, obviamente. Então, pode ser uma opção que você queira para a sua paciente. Além disso, né, nós temos aqui um outro manual que é bem atual, inclusive de 2020, que foca na questão de crianças e adolescentes. Então, tem os bebezinhos, né, agora as crianças e adolescentes. Facilmente você consegue encontrar isso na internet, no Google. Tem um material muito rico, esse daqui ainda é mais extenso, tem muito conteúdo interessante. Então, se você tem o foco e atendimento nesse paciente, sugiro que você leia completo. Outra questão, eu trouxe para vocês alguns trechos desse manual, e aí me chamou a atenção isso daqui, ó. Pelo menos o ovo. Por quê? Muitas vezes nós atendemos pacientes, crianças ou adolescentes que por si próprio, por sua própria vontade, querem ser vegetarianos e veganos. E eu vejo isso muito na prática clínica, que os pais, alguns deles, ou vários até, ficam desesperados. E eles acham que é um bicho de 7 cabeças, eles ficam às vezes forçando aquela criança a comer algum alimento de origem animal e a criança não quer. E eles ficam preocupados em relação ao crescimento, em relação a anemias, etc. E aí muitos falam assim, não, mas pelo menos o ovo você vai comer. Eu escuto muito isso. E isso me aflige muito porque muitas vezes essa criança, esse adolescente, ele não quer. Isso agride muito esse adolescente. Já chegou muitas vezes até eu falar pro pai e pra mãe, pode ficar um pouquinho sozinha com seu filho na sala? Depois a gente conversa. E quando ele ficava sozinho, ele realmente colocava pra fora toda aquela vontade dele. Me dizia, puxa, eu quero tanto ser vegano, eu quero tanto ser vegetariano. Fala pro meu pai, fala pra minha mãe, explica pra eles que é possível. Então é fundamental que a gente consiga não só falar com a criança e com o adolescente, mas com os pais também. Explicar que é possível, desde que com ajustes importantes, que ele possa ser vegetariano ou vegano, né? Sem problemas.
Então, vejam só, será que tem necessidade de consumir o ovo? Não precisa. A gente consegue adicionar em alimentos vegetais sem nenhum problema. E quando necessário, iremos adicionar suplementos alimentares, obviamente, né? Bom, ofertar ômega 3 para crianças vegetarianas e veganas. Vejam que nós temos alimentos de origem vegetal, até mesmo as algas especialmente, que podem ofertar para a gente ômega 3. Nós temos nozes, chia, linhaça, mas a questão é o quanto que o nosso organismo consegue converter esse ácido graxo, lembrando que o ômega 3 é uma família de vários tipos de óleos de ácido graxo. Então, quando eu falo no ômega 3, eu tenho como precursor da via dessa família de ômega 3, eu tenho o ácido graxo linolênico. Quando eu falo em ômega 6, ácido graxo linoleico. E esses ácidos graxos são convertidos ao longo de uma cadeia de reação bioquímica. Por exemplo, o ômega 3, o ácido graxo linolênico, ele é convertido, consequentemente, em um outro tipo da família do ômega 3, como o EPA e o DHA. Para a gente, o que mais importa é EPA e DHA. Quando eu falo em alimentos de origem vegetal, eu tenho especialmente ácido graxo linolênico, pensando na família do ômega 3. E o nosso corpo irá aumentar a produção, a conversão desse ácido graxo linolênico em EPA e DHA. Só que essa taxa de conversão, como o próprio documento diz pra gente, é muito baixa. Então chega a ser 0,5, de acordo com alguns indivíduos, é claro, né? Cerca de 5 a 10% de EPA e 2 a 5% de DHA. Então é pouquinho, concorda? Aquela linhaça que você consome, o quanto que irá virar de fato no que você mais precisa. Então, por conta disso, muitas vezes só o consumo alimentar de alimentos fonte, origem de EPA e DHA, de ômega 3, na verdade, não seria tão interessante. Então, preste atenção nisso, que muitas vezes é importante a adição de suplemento alimentar de EPA e DHA, especialmente nessas pessoas que são vegetarianas e veganas. Além disso, né, vejam que o óleo de linhaça, aqui é o óleo de fato, não só a linhaça, então ele é mais concentrado, né? Ele é mais rico em ômega 3. Então, em apenas 5 gramas desse óleo, encontramos 2,7 gramas aí de ômega 3, o que é mais fácil, o que pode ser uma possibilidade. Então, colocar só a linhaça, o alimento de per se, não seria tão interessante assim, comparando com um óleo de linhaça, que é uma possibilidade mais interessante. Ó, uma colher de sopa da semente, temos aqui 10 gramas, né, desse óleo, nós temos de 2 gramas de ômega 3. Então, pode ser uma possibilidade muito mais interessante. Tem como comprar o olhinho de linhaça, você pode colocar de repente numa refeição ou consumir de colherada mesmo. Pode ser uma opção mais fácil, né? Mais simples. Trouxe para vocês algumas marcas que são vegetarianas, né? Algumas, no caso, são veganas também, que tem essa proporção adequada. Cada uma delas tem uma quantidade de EPA e de DHA e, de repente, para o seu paciente pode ser uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade, mas é um ponto interessante assim se pensar para esse paciente. Em relação ao ferro, lembrando que o ferro é super importante em várias etapas da vida, né? E nós temos aqui algumas quantidades necessárias de acordo com cada faixa etária. Então é fundamental que você verifique a dieta que você está ofertando e também que você verifique a quantidade que cada um deles necessita ao longo do dia, né? Pensando que as meninas necessitam de mais ferro por conta da redução que elas têm por conta da menstruação, do sangue da menstruação. Então vejam que é um ponto também importante. A gente consegue tranquilamente colocar o que é necessário em ferro suplementado, caso o paciente precise. Cuidado, não dá para sair colocando ferro em alta escala para todo mundo. O ferro é mais pró-oxidativo, então cuidado com o excesso. Adicione apenas aquilo que é necessário para cada paciente, realmente de modo individual. Outro ponto, né? Então vejam que aqui nós temos essa quantidade do ferro e a sua biodisponibilidade. Só para que vocês vejam a comparação. Não é porque uma pessoa come carnes que ela terá muito mais ferro. Lembrando também que a questão da saúde intestinal é fundamental para uma boa absorção de ferro. Então vejam que aqui, ó, em relação à quantidade que nós temos dos feijões comparado com a carne, a biodisponibilidade realmente aqui é semelhante até, né? Pensando, comparando o ferro com o feijão. Então não é porque uma pessoa come carne que ela terá, de repente, uma quantidade muito maior de ferro na sua composição corporal.
Lembrando que os vegetais oferecem uma boa quantidade de ferro também. Lembrando que, obviamente, o ferro da carne ele é mais interessante porque ele tem o ferro M e a sua absorção é mais eficaz quando comparado a um ferro não M, que está presente nos vegetais. Mas a gente consegue auxiliar um pouco esse ferro não M sempre colocando um alimento cítrico, juntamente com os alimentos que apresentam ferro vegetal, que é um ponto realmente interessante. Mas é importante a avaliação desse indivíduo em relação aos seus níveis plasmáticos de ferro, ferritina, transferrina, para uma personalização da quantidade ofertada de ferro. Então, esse é um ponto que realmente se faz necessário. Outra questão fundamental é fazer o remolho dos alimentos das leguminosas, porque eles têm muitos fitatos que podem atrapalhar a absorção do ferro, como outros elementos também. Então, sempre que possível, faça um remolho de 12 horas das leguminosas para que exista uma melhor biodisponibilidade desses nutrientes. Outra questão aqui que é fundamental é o zinco. Como a carne é muito rica em zinco, consequentemente esse paciente pode ter, de fato, uma redução nessa quantidade plasmática de zinco. Nesse sentido, é importante também fazer o remolho, afinal os fitatos presentes nos vegetais, das leguminosas, podem de fato impedir a absorção de zinco por esses nossos pacientes. Coloquei para vocês a quantidade de zinco necessária para cada tipo dos nossos pacientes, para ao longo dessas faixas etárias, para que vocês ajustem em relação à alimentação, ou se possível também pensando em suplementação. O cálcio, que é fundamental, e lembrando que nós temos muitas vezes adição de cálcio em alimentos que são industrializados, pensando em extratos vegetais, de soja, de arroz, etc., que é um ponto interessante, lembrando que o ácido oxálico também é uma substância que vai interferir na absorção de cálcio. Então, cuidado com a ingestão de alimentos que são ricos em ácido oxálico, como folha de beterraba, a gente tem acelga e cacau em pó e espinafre também. Não estou dizendo que não pode consumir esses alimentos, mas que talvez tente evitá-los quando existe o consumo de algum alimento mais rico em cálcio. Então, tudo bem você consumir espinafre, beterraba, por aí vai, mas que de fato seja um pouquinho mais distante de alimentos que são mais ricos em cálcio. O gergelim, até mesmo sobre a forma de tahine, que é bem gostosinho, né? Ou também na semente moída, lembrando que aqui é importante que sejam moídas, para que você consiga de fato extrair o que está dentro aí desse gergelim. Porque se você comer só a sementinha, ela vai sair de modo praticamente intacto, né? Funciona como uma fibra, basicamente. Então é importante liquidificar, triturar essa semente, ou de repente na forma de tahine é uma possibilidade. Tem alguns óleos de gergelim também, que é uma possibilidade interessante. Folhas escuras, como couve, agrião e rúcula, e também leites vegetais que são enriquecidos com cálcio, são fontes importantes para esses nossos pacientes. Então vejam que, de acordo com a idade, nós também temos uma recomendação de cálcio de acordo com cada um dos nossos pacientes, de acordo com a faixa etária. Vitamina D também continua sendo importante, acho que por toda a vida, na verdade, né? E vejam que, de acordo com a idade, nós também temos uma recomendação de vitamina D de acordo com cada faixa etária para essas crianças, o que é importante a gente ter uma recomendação. Vitamina B12, a mesma questão, vejam que nós temos uma recomendação de acordo com cada faixa etária, então é importante que você pense em ajustar o seu cardápio de acordo com essa necessidade e, se possível, fazer uma suplementação do que você não conseguiu alcançar com a alimentação. Então vejam que nós temos vários pontos importantes para ajuste na alimentação desses nossos pacientes, mas que facilmente conseguem ser atingidas. Então não se preocupem, a gente consegue tranquilamente ter crianças e adolescentes que são vegetarianos e veganos, desde que a gente faça um bom ajuste alimentar. Espero que você tenha gostado.